Cá estou eu aqui de volta para que possamos continuar o conteúdo acerca de tipicidade penal. Então, nós falamos aí no encontro anterior acerca do tipo penal, o que seria o tipo penal. Nós retomamos a ideia dos elementos do fato típico, nós falamos das noções de tipicidade formal, tipicidade material, tipicidade conglobante de Zaffaroni. E, por fim, nós tratamos da evolução epistemológica do tipo, né? Tratamos aí daquelas 3 fases lá. A primeira fase, fase da independência, de Belli. Segunda fase, fase da ratio cognoscendi, ou fase da indiciariedade, de Meyer. E, por fim, nós tratamos da terceira e última fase, a fase da ratio essendi, a fase em que eu terei uma perda da autonomia do fato típico e da antitipicidade, uma vez que agora eles configuram um só elemento. E falei também acerca da teoria dos elementos negativos do tipo. E só recapitulando, qual é a doutrina, qual é a fase prevalecente na nossa doutrina atual penal? A segunda fase, a fase da ratio cognoscendi. Então, prevalece o entendimento de que, de fato, o fato típico manifesta um indício da antijuridicidade. Quando concluímos que um fato é típico, muito provavelmente ele será antijurídico, até que se prove o contrário. E a prova em contrário é a incidência ou não de excludentes de ilicitude ou de antijuridicidade. Beleza? Mas, apesar da indiciariedade, a independência prevalece. Show. Então, vamos seguir ao nosso conteúdo. A doutrina, e isso acredito seja unânime, a doutrina fala daquilo que se chama de formas de adequação típica, ou formas de tipicidade formal, formas de adequação entre a conduta e o tipo penal. Nós vamos ter duas formas de adequação típica, duas formas de tipicidade formal. Uma primeira, que a doutrina chama de adequação típica de subordinação imediata ou direta, e uma segunda, que a doutrina vai chamar de adequação típica mediata ou indireta. Muito simples de entender. O que seria a tipicidade formal imediata ou direta? Hipótese. A matou B. Esse é o fato, a conduta que nós temos. A matou B. E nós vamos compatibilizar esse fato, essa conduta, com o tipo penal do artigo 121, matar alguém. Houve a subsunção perfeita entre o fato e a norma? Houve. De fato, matar alguém se adequa à conduta de que A matou B. Então, A matar B configura o crime de homicídio. Beleza. Então, a mera compatibilização, vejam, a mera compatibilização entre a conduta e o tipo penal é suficiente para que eu conclua pela subsunção perfeita entre fato e norma. Show. Eu não preciso de uma norma intermediando o contato entre o tipo penal incriminador e o fato em tela. A isso chamaríamos adequação típica de subordinação imediata ou direta. Beleza. Só que em alguns momentos, em algumas hipóteses, em outras conjecturas, a mera compatibilização, a mera correspondência entre tipo penal e conduta não será suficiente para que um subsuma-se ao outro. Para que um se adeque ao outro. E aí eu trago a hipótese. Suponhamos que eu tenha um determinado desafeto, e aí foi até um exemplo que eu tratei no grupo de estudo do qual faço parte. Suponhamos que eu tenha um desafeto, ele é o dono de um mercadinho lá,
E eu compro fiado, né? Todo mês. Tem até o caderninho e tudo mais. Aí o negócio ficou grande, né? Ficou grande. A conta bateu nos R$ 2.000 lá. E o dono do mercadinho começou a me cobrar e aquele negócio. Isso é uma hipótese que acontece muito, né? Tô nem incentivando ninguém, mas acontece muito. E aí eu digo, beleza, vou elaborar o meu plano criminoso, né? Que é o que Wells eu entendo. Ah, o que é o crime? Não. Na conduta eu vou ter um plano criminoso ali. O sujeito vai passar pela fase da cogitação, da seleção dos meios, e depois ele vai exteriorizar a sua conduta. Então eu pensei, né? Veja, o que é que eu posso fazer? Vou ceifar a vida do dono do mercadinho, porque assim ele para de me cobrar. Beleza. Tem o meu dolo, matar. Meu dolo é matar. Ok. Eu me dirijo ao mercadinho lá do dito cujo. E quando eu chego na frente do mercadinho, do outro lado da rua ali, de longe eu já sou bom de mira, de alvo, e eu já começo a efetuar disparos na direção do dono do mercadinho. Só que quando eu iria dar o terceiro disparo, os primeiros disparos eu atingi nas pernas, na perna e na parte torácica, vamos dizer assim. E quando eu ia dar o terceiro disparo, passa um caminhão na frente, na minha frente, assim, que eu tava do outro lado da rua, passa um caminhão na minha frente, joga o dono do mercadinho dentro e abre na carreira. Beleza. O meu dolo era matar. Mas eu não consegui atingir a realização objetiva do meu dolo. Eu não consegui atingir o resultado morte, né? O sujeito ele não morreu, ele foi socorrido aí, não veio a óbito. Dessa hipótese, nós podemos concluir o quê? Eu não matei, eu tentei matar. Beleza, Christian. Só que agora o que é que eu tenho que fazer, pessoal, enquanto operador de direito? Eu vou compatibilizar esta conduta de tentar matar, de A matar B, com o tipo penal do artigo 121, homicídio, matar alguém. Beleza, Christian. Mas matar alguém não é a mesma coisa de tentar matar alguém, de fato. E é nesse ponto que nós precisamos daquilo que o doutrinador vai chamar de norma de extensão. Uma norma que vai expandir o alcance do artigo 121, do tipo penal de homicídio. E aí, eu trouxe para vocês aqui, ó, o artigo 14 do Código Penal, que diz o seguinte: diz-se o crime tentado quando iniciada a execução, eu iniciei a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. O crime não se consumou porque eu quis ou porque o caminhão passou na frente e levou o dono do mercadinho? Porque o caminhão passou na frente e levou o dito cujo lá. Então foi por circunstâncias alheias à minha vontade, à vontade do agente. Nesse caso, eu tenho um crime tentado. Beleza. E o que é que o legislador ainda vai dizer? Parágrafo único. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. Ou seja, o carinha lá que tinha como desafeto o dono do mercadinho, eu vou ser imputado, eu vou ser responsabilizado por homicídio a título de tentativa. Então, aquela penazinha abstrato lá, 6 a 20 anos, a pena do homicídio, vai ser diminuída de 1 a 2/3 nessa margem, a depender de até onde eu realizei o meu dolo. O que é que eu quero dizer com tudo isso? Vocês vão perceber que o mero contato entre o artigo 2.1 e a minha conduta de tentar matar alguém não é suficiente para que eu obtenha a subsunção perfeita do fato à norma. Não há subsunção. Para que haja a subsunção, eu vou precisar de uma norma intermediadora, daquilo que os penalistas chamam de norma de extensão. Eu vou precisar de uma norma que abranja, que expanda o alcance do artigo 121, da descrição típica da conduta constante no artigo 121.
O legislador ele vai entender que, em que pese o sujeito não ter conseguido atingir o seu dolo, não ter alcançado o resultado morte, o óbito, esse sujeito não pode passar impune. Esse sujeito também tem que ser responsabilizado, mas com uma gravidade menor, uma vez que ele não realizou o homicídio propriamente dito, consumado. Desse modo, para que eu consiga adequar o artigo 121 à minha conduta, eu vou precisar dessa norma de extensão, que seria o artigo 14, inciso 2º, e o parágrafo único aí, que está aí embaixo. Essa hipótese eu chamaria de adequação típica de subordinação mediata ou indireta. Indireta por quê? Porque o contato entre tipo penal e fato é intermediado por outra norma, a norma de extensão, o artigo 14 do Código Penal, nesse exemplo específico. Sigamos. E agora nós vamos sofrer um pouco com as diversas classificações que a doutrina costuma trazer acerca do tipo penal. Veja, trouxe para vocês aqui aquilo que eu reputo de grande relevância, aquilo que vocês devem aprender em termos das espécies de tipo penal, né? Então, você vai ter algumas classificações aí, e eu até estou feliz, porque eu sei que algumas vocês já viram, inclusive, você já tem a noção, inclusive, de tipicidade penal, porque foi algo que foi tratado quando do estudo do princípio de significância. Então, eu estou bem tranquilo aqui nesse conteúdo, porque eu sei que vocês não estão zerados no assunto, vocês já têm uma ideia. Veja, a doutrina vai dizer que existe algumas classificações de tipo penal. E aí eu trouxe para vocês 5 classificações. Primeiro, nós vamos ter a ideia de que eu vou poder ter tipos congruentes e tipos incongruentes. Veja o que aqui diz na tela. O tipo será congruente ou simétrico quando apresentar simetria entre os elementos objetivos e subjetivos. Será incongruente, por sua vez, ou assimétrico, quando não houver essa simetria. Deixa eu tentar traduzir esse negócio. E aproveitar o exemplo que a gente estava dando anteriormente. Qual era o elemento subjetivo do indivíduozinho lá que eu estava falando, que supostamente eu disse que era eu? Qual era o elemento subjetivo dele? O dolo, matar. Não era? O cara que tentou lá matar ele, o dolo dele era matar. O dolo dele coincidiu com o resultado objetivo causado. Qual o resultado objetivo que ele queria? A morte. A morte ocorreu? Não ocorreu. Então, o elemento subjetivo, o elemento psíquico, ele não coincidiu com o resultado objetivo, com o elemento objetivo que a norma pressupõe que exista. Nesse ponto, eu teria um tipo incongruente, porque os elementos objetivos e subjetivos não são simétricos, não possuem simetria entre si. E o que seria o tipo congruente? É quando o meu dolo, de fato, é matar e eu obtenho o resultado morte. Ou o elemento, show não, né? Mas o elemento subjetivo, ele vai se compatibilizar aí com o elemento objetivo, com a realização objetiva do resultado. Ok? Então, eu pretendo matar e obtenho o resultado morte. De um lado, elemento subjetivo, de outro lado, elemento objetivo. Ok? Então, se coincidem, de fato, eu vou ter um tipo congruente. Beleza. Tipos normais e anormais. O primeiro, e aí vocês olhem aí a concepção, uma noção que eu trouxe aí na tela, que diz o seguinte: o primeiro tipo normal, o primeiro se caracteriza por exibir apenas elementos objetivos, ao passo que o segundo contém também elementos subjetivos e ou normativos. Vejam só, deixa eu ambientar vocês nesse debate.
Essa classificação, ela é muito peculiar daquilo que nós conhecemos por sistema causalista. Sistema causal naturalista, sistema clássico. Eu tinha a ideia de que o tipo penal era composto por elementos objetivos. Isso era o normal para List e para Belling. Só que algumas vezes poderia ocorrer de o próprio legislador utilizar-se de elementos normativos e ou subjetivos. Nessas hipóteses específicas, excepcionalmente, nós teríamos aquilo que convencionou chamar de tipo penal anormal, porque não possuem só elementos objetivos, mas também elementos normativos e ou subjetivos. Aí eu tenho que explicar para vocês que esse elemento subjetivo, que List considerava que poderia existir algumas vezes, não é o elemento subjetivo que a gente conhece, como dolo e culpa, mas o elemento subjetivo específico. Veja, vocês vão lembrar que alguns tipos penais, algumas normas incriminadoras, elas vão ter aí algumas denominações como o sujeito fazer isso e aquilo com o fim de angariar vantagem pecuniária, com o fim de, sei lá, o legislador ele vai em alguns tipos penais, ele vai colocar esse termo, com o fim de. Esse com o fim de é chamado de fim especial de agir, finalidade especial de agir. Essa finalidade especial de agir é o que se chama de elemento subjetivo específico. Então, é o que List entendia. E Belling, quando o legislador prevê essas modalidades, eu vou ter o tipo anormal. E também, quando o legislador prevê elementos normativos, eu também vou ter aí o tipo anormal. Só que o que Welser vai dizer? Welser vai dizer que, na verdade, esses tipos normais são tipos complexos. Porque possuem elementos subjetivos e objetivos, ou normativos. E percebam que Welser vai teorizar no sentido de dizer que todo tipo penal, como eu falei a vocês anteriormente, possui elemento subjetivo. Então, por osmose, todo tipo penal seria complexo, ou todo tipo penal seria normal, para Welser. Então, esse debate aí dentro dessa classificação, ele é muito mais doutrinário, ok? Na terceira classificação, nós teremos a ideia do tipo fundamental e os tipos derivados. Na tela disse que o tipo fundamental é a forma basilar de tipificação das condutas, de cujo escopo provém as formas complementares, as quais se conhece por tipos derivados. Vou traduzir, exemplificando. Visitem aí o artigo 121, novamente, que a gente já falou até demais hoje. Vocês vão perceber que o artigo 121 vai conter um caput. Matar alguém é o caput. Esse caput é o que se conhece por tipo fundamental, porque ele contém a estrutura basilar da norma. Aquilo que é fundamental na norma, no artigo 121. Porém, além dessa descrição típica fundamental, matar alguém, eu vou ter, após esse caput, algumas previsões que vão dizer respeito a causas de diminuição de pena, causas de aumento de pena, qualificadoras. Essas hipóteses, elas derivam do caput. Elas derivam do tipo fundamental. Elas derivam da estrutura básica do tipo, da norma. E por isso, essas hipóteses, essas designações, elas são chamadas de tipos derivados, porque provém da estrutura básica da norma, que seria o tipo fundamental. Ok? Então, o caput do artigo 121 seria o tipo fundamental e as outras previsões, a exemplo da qualificação, do homicídio qualificado, da causa de diminuição de pena, seria aquilo que se chama de tipos derivados. Beleza.
Vamos seguir, então. Tipos simples e tipos mistos. O tipo simples é o que contém apenas um núcleo caracterizador. Já o tipo misto se destaca por apresentar duas ou mais condutas nucleares, daí surgindo os crimes de ação múltipla ou de conteúdo variado. Estou muito seguro em falar dessa classificação porque vocês já ouviram até demais. E Ana, inclusive, tratou dessa classificação em aulas precedentes, em aulas anteriores. Veja só, por tipo simples, leia-se tipo uninuclear. E por tipo misto, entenda-se tipo plurinuclear. Então, no tipo simples ou uninuclear, eu teria aquele tipo penal que só possui um núcleo, só possui um verbo núcleo, só possui um verbo conjugado no infinitivo: matar alguém. Eu só tenho um núcleo. Daí dizer que esse tipo seria uninuclear ou simples. Beleza. Só que eu também vou ter os tipos simples ou plurinucleares, aqueles tipos em que o legislador prevê mais de um verbo conjugado no infinitivo. O legislador prevê mais de um núcleo. Guardar, transportar, armazenar, vender. Eu tenho mais de um núcleo do tipo. Tipo plurinuclear, tipo misto. Só que esse tipo penal plurinuclear, ele também poderá ser alternativo ou cumulativo. Cumulativo ele será quando a realização de mais de um núcleo implicar em crime, em concurso de crime. Tipo penal plurinuclear alternativo é aquele tipo penal em que, quando eu realizo mais de um núcleo do tipo, eu não vou incidir em concurso de crimes. Ou seja, entrará em cena aí a figura do princípio da alternatividade, em que, quando eu guardo, transporto, vendo o entorpecente, eu só vou responder uma vez, por tráfico ilícito de entorpecentes. Uma vez. Porém, vocês sabem que a realização de mais de um núcleo do tipo, mesmo não configurando concurso de crimes, poderá aumentar a pena, implementar a pena, incrementar a pena no momento da dosimetria da pena. Ok? De fato, o indivíduo que incorreu em apenas um núcleo do tipo, ele não pode ser responsabilizado da mesma forma, quantitativamente, que o indivíduo que incorre em mais de um núcleo do tipo. Ok? Então, muito embora não haja aí a incidência do concurso de crimes, haverá aí o aumento de pena. Por fim, e não menos importante, tipos fechados e tipos abertos. O tipo penal fechado é quando se descreve por completo, vejam na descrição do slide, o tipo penal é fechado quando descreve por completo a conduta criminosa sem a necessidade de que o intérprete busque elementos externos para encontrar seu efetivo sentido. Então, o legislador, o intérprete, ele não precisará valorar para poder obter o sentido do tipo penal. Qual é o exemplo de um tipo penal fechado? O próprio artigo 121, matar alguém. O próprio caput, matar alguém. É uma descrição clara que não pressupõe nenhum elemento objetivo que precise da valoração do intérprete. O tipo penal aberto, por sua vez, por outro lado, é incompleto, demandando do intérprete um esforço complementar para situar o seu alcance. Veja, para que vocês entendam o que seria um tipo aberto, na verdade, vocês já sabem, é necessário que eu relembre
uma distinção feita por Ana Clara, acredito que na terceira ou quarta aula de vocês. O que é que foi dito? Norma penal em branco e tipo penal aberto divergem. Por quê? Porque a norma penal em branco pressupõe uma complementação normativa. Pressupõe a complementação de outra norma. Já o tipo penal aberto pressupõe uma complementação valorativa. Os tipos penais abertos, eles são caracterizados por possuírem elementos normativos. Só que a análise desses elementos normativos, por exemplo, o emprego do termo culpa ou sem justa causa, a análise desses elementos normativos pressupõe uma valoração por parte do intérprete. Pressupõe que se realize um juízo valorativo para que eu compreenda o que é um crime culposo, o que é uma justa causa, o que é decoro. Eu preciso fazer uma abstração maior para que eu compreenda o que está descrito no tipo penal aberto. Ok? Então, basicamente, vocês vão lembrar dessa distinção aí. Norma penal em branco, como aquilo que precisa de uma complementação normativa, e a norma e o tipo penal aberto como aquilo que precisa de uma complementação valorativa. Não confundam. Na norma penal aberta, no tipo penal aberto, eu vou ter um elemento normativo. Mas esse elemento normativo é o que vai fazer com que se haja a necessidade de se complementar o tipo penal valorativamente. Então, aqui eu vou ter uma complementação valorativa por parte do intérprete. Ok? E aqui eu acredito que nós acabamos as classificações. Aqui, muito simples. Bittencourt vai chamar esses elementos de elementos estruturantes do tipo, né? E vocês vão observar que nós temos 3 categorias aí, das quais até nós já se referimos muitas vezes. Você vai ter a figura dos elementos subjetivos, descritivos, que são aqueles elementos que são supervalorizados pela doutrina causalista, né? Então, você vai ter os elementos que têm a finalidade de traduzir o tipo penal. São aqueles elementos que vão ter a finalidade de evidenciar aquilo que pode ser percebido pelo intérprete. Veja, nos elementos objetivos não existe nenhuma dificuldade, não se pressupõe uma abstração maior para o entendimento dos termos empregados pelo legislador. Então, basicamente, os elementos objetivos são termos pelos quais o legislador descreve a conduta proibida ou imposta através de termos que são perceptíveis ao sentido, são facilmente compreensíveis pelo intérprete. Ok. Já os elementos normativos, como eu já me referi, são aqueles elementos que, para a sua compreensão, é necessário que haja uma valoração ética ou jurídica. Isso aí é Zaffaroni quem fala. Então, são aqueles elementos que pressupõem que o intérprete elabore um juízo de valoração, um juízo valorativo. E aí vocês vão ter uns termos como sem justa causa, decoro, documento, fútil. O que é fútil? O que é uma justa causa? O intérprete vai precisar valorar para que ele especifique o sentido da expressão. Ok? Daí falar que seria um elemento normativo. E, por fim, nós teremos aí a figura dos elementos subjetivos do tipo penal. Os elementos subjetivos são os elementos que se situam na esfera psíquica do agente. Dolo e culpa, muito embora uma parte da doutrina considere que a culpa figure como um elemento normativo do tipo penal, né? Mas, de fato, para que seja mais didático, é necessário que a gente entenda que, quando estamos falando de elementos subjetivos, dolo e culpa são aqueles elementos que compreendem dados ou circunstâncias, como vocês veem na tela, que pertencem ao campo psíquico e espiritual e ao mundo da representação do autor, que se projeta sobre os elementos objetivos do tipo e manifestam-se como vontade regente da ação. Uma coisa que eu queria destacar aqui é o seguinte: essa divisão entre elementos objetivos
normativos e subjetivos, ela é peculiar na doutrina de César Roberto Bittencourt. Porém, outros autores vão dizer que só existe duas divisões, elementos objetivos e elementos subjetivos. Dentro dos elementos objetivos, nós teríamos os elementos objetivos descritivos e os elementos normativos. Então, para alguns autores, os elementos normativos estariam dentro da concepção de elemento objetivo. Então, aí está com vocês. Pelo autor que vocês estudarem aí, provavelmente vai diferenciar o sentido. Mas a noção de elemento objetivo, normativo e subjetivo é uma só, em toda a doutrina, né? Que diverge a classificação. Beleza, sigamos. Aqui vocês têm o que a doutrina chama, o que Rogério Greco chama de elementos específicos dos tipos penais, que não são elementos estruturantes do tipo penal. E aqui vocês já até viram com Ana Clara o que seria o sujeito ativo, o que seria o sujeito passivo, objeto material, mas é necessário que a gente retome, porque uma parte da doutrina, quando está tratando de tipicidade, costuma tratar desses elementos específicos do tipo penal. Ok? Então, no primeiro momento, nós teríamos aí como primeiro elemento o núcleo. Muito fácil, o núcleo é o verbo que descreve a conduta, é o verbo conjugado no infinitivo, e esse verbo tem a finalidade de evidenciar a ação que se procura evitar ou impor. Então, como exemplo aí, vocês vão ter matar, subtrair, constranger, induzir. E aí vocês vão lembrar também da ideia dos tipos, né? Uninucleares, plurinucleares. Quando tiver um núcleo, vai ser o tipo simples. Quando tiver mais de um núcleo, será um tipo misto ou plurinuclear. Ok? Então, basicamente, em todo tipo penal, a gente vai ter essa figurinha aí do núcleo, né? O verbo conjugado no infinitivo, pelo qual o legislador descreve a conduta proibida ou imposta pela lei penal. Beleza? Nós teríamos também a figura do sujeito ativo. Quem seria o sujeito ativo? É aquele indivíduo que reproduz, que realiza a conduta descrita no tipo penal. É aquela pessoa que tem sua conduta amoldada em um tipo penal. E aí, eu gostaria de lembrar uma classificação de crime. Crime comum e crime próprio. Vocês vão lembrar que em alguns tipos penais, qualquer pessoa poderá realizar a conduta descrita. Por exemplo, no artigo 121, qualquer pessoa pode incorrer em homicídio. Então, quando qualquer pessoa pode figurar como sujeito ativo, nós teríamos o que se chama de crime comum. Só que em alguns crimes, o sujeito ativo ele é específico, ele é determinado. E aí eu dou o exemplo, não vou dar o exemplo do peculato, do peculato, do funcionário público, porque já está demais, todo mundo dá só esse exemplo. Então, o exemplo que eu diria era o infanticídio. Porque, veja, o infanticídio a priori mata alguém, né? Parece que diz a mesma coisa do artigo 121. Mas esse alguém é o filho, é o recém-nascido, e quem mata é a mãe sob influência de estado puerperal. Então, é um sujeito específico, é um sujeito determinado, razão pela qual poderíamos chamá-lo de crime próprio, o crime de infanticídio. Okay? Então, lembrem desse detalhe. Em alguns crimes, sujeito ativo poderá ser qualquer pessoa, em outros crimes, sujeito ativo poderá ser sujeito específico, a mãe, sob estado puerperal, o funcionário público, e assim sucessivamente. Lembrem aí também da ideia de que a pessoa jurídica ela também poderá figurar como sujeito ativo de crime, né? Basicamente não faz muito sentido, penalmente falando, você responsabilizar a pessoa jurídica, porque a pessoa jurídica não tem capacidade de culpabilidade, a pessoa jurídica não possui elemento psíquico, a pessoa jurídica não pode ser privada de liberdade. Enfim, é muito difícil, de fato, eu reconheço que é difícil imputar a responsabilidade de um crime a uma pessoa jurídica quando você está analisando ali a estrutura do crime, não se compatibiliza, né? A estrutura do crime ela é feita para responsabilizar pessoas físicas.
Então, aí vocês vão encontrar, quando vocês forem ler sobre esse assunto, um grande embate da doutrina aí, criticando essa responsabilização penal da pessoa jurídica. Mas, em que pese as críticas, a própria Constituição é quem vai permitir, é quem vai determinar que as pessoas jurídicas elas também sejam responsabilizadas penalmente. E vocês vão encontrar isso, como a Ana Clara mesmo falou, mas é necessário que eu reitere, vocês vão encontrar isso no artigo 225 da Constituição Federal, da Lei Maior, artigo 225, parágrafo 3º, que diz: as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Inaugura-se aí a fase de responsabilização penal da pessoa jurídica. E vocês veem que a Constituição trata unicamente aí, né, nesse caso, nesse dispositivo em específico da Constituição, dos crimes ambientais. E óbvio que teríamos que citar a própria lei dos crimes ambientais, a Lei 9.605. E no seu artigo 3º da Lei dos Crimes Ambientais, ela diz o seguinte: as pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente, conforme o disposto nesta lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade. Então, é como se existisse uma responsabilização individual e uma responsabilização coletiva. A responsabilização coletiva seria imputada à pessoa jurídica, entende? No parágrafo 1 do artigo 3º, o legislador vai dizer o seguinte: a responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas, autoras, coautoras ou partícipes do mesmo fato. Minha crítica. O legislador, ele prevê, ele permite, ele determina que sejam responsabilizados por o mesmo crime tanto a pessoa física, o diretor, por exemplo, quanto a pessoa jurídica. Mas eu penso que a pena imputada, a sanção imputada à pessoa jurídica, ela também prejudica o diretor da sociedade empresária, que também será responsabilizado e punido individualmente. Será que isso não seria uma violação ao non bis in idem? Será? Não sei. Estou provocando. Mas, enfim. E aí vocês poderiam me perguntar, mas, Christian, não tem como privar de liberdade, né, a pessoa jurídica, né? Porque a pessoa jurídica, ela não tem como você jogar ela dentro de um cárcere, de um sistema prisional. E aí, como é que vai ocorrer, né, as sanções? E aí, a lei dos crimes ambientais ela é muito clara nesse sentido, né? No artigo 21, vocês vão ver aí que as penas aplicáveis, isolada, cumulativa ou alternativamente, às pessoas jurídicas, de acordo com o disposto no artigo 3º, são multa, restritivas de direitos, prestação de serviços à comunidade. Você vai ter essas 3 formas de sancionar uma pessoa jurídica por um crime ambiental. Né? Nas restritivas de direito, você pode perguntar, o que seria uma restritiva de direito? Imagine aí, por exemplo, uma interrupção do funcionamento da sociedade empresária por um mês. Né? Seria uma restritiva de direito. Eu estaria impedindo de a própria sociedade empresária funcionar, exercer as suas atividades. Né? Isso seria uma forma de restritivas de direito. Enfim, leiam aí sobre esse conteúdo, sobre esse assunto específico, que é muito interessante, inclusive para que vocês emitam um juízo de valor. E, claro, eu não posso estar colocando nada na cabeça de ninguém aqui. Além dos pormenores relativos ao sujeito ativo do crime,
É necessário que vocês relembrem também que, além do sujeito ativo, nós teremos o sujeito passivo no crime. O que seria o sujeito passivo? O sujeito passivo, como diz no slide, é o titular do bem jurídico agredido. É, portanto, quem sofre com a ação delituosa. É aquele indivíduo contra o qual recai a conduta. Então, basicamente, no artigo 121, matar alguém, o sujeito ativo seria quem mata e o sujeito passivo seria quem é morto. No crime de furto, o sujeito ativo seria aquele que subtrai a coisa alheia móvel e o sujeito passivo seria aquele que tem a sua coisa alheia móvel subtraída. Ok? Muito simples de entender. Pessoa jurídica também pode ser sujeito passivo. E há o entendimento aí de parte da doutrina, que eu não compactuo, mas tudo bem, de que o Estado, em todo crime, ele também seria um sujeito passivo formal. A ideia de que quando o sujeito ele viola a norma penal, ele está violando a paz social que o Estado pretende concretizar, efetivar. Desse modo, o Estado também sofreria com a prática delituosa, entendem? Então, é uma ideia aí a se considerar. Em tese, disse na doutrina que sujeito ativo e uma pessoa, um indivíduo, não pode figurar como sujeito ativo e passivo ao mesmo tempo. Mas, enfim, a gente vai ter aí uma ideia elaborada por Rogério Greco de que no crime de rixa, os rixosos eles figuram como sujeito ativo e passivo, embora a doutrina majoritária entenda de modo contrário. Por fim, nós teríamos aí a figura do objeto material do crime, que seria a pessoa ou a coisa contra a qual, sobre a qual recai a ação delituosa. E é interessante perceber que no crime de homicídio, o objeto material acaba coincidindo com o próprio sujeito ativo do crime. Por quê? Veja, o que é que eu tenho no crime de homicídio? Eu tenho a morte de alguém. Esse alguém é o sujeito passivo. Qual é o objeto material? A pessoa contra a qual recai a conduta delituosa. Pessoa, sujeito passivo também, o indivíduo. Né? É necessário que vocês compreendam que uma coisa é objeto material, outra coisa é bem jurídico ou objeto jurídico. Por exemplo, como a Ana Clara bem mencionou, no crime de furto, subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel, o que seria o objeto material? A coisa alheia móvel subtraída. O celular, a carteira, a bolsa. E qual é o bem jurídico violado no momento da prática delituosa? O patrimônio. Então, basicamente, os bens jurídicos vão estar inscritos aí no título de cada crime, né? Crimes contra a pessoa, crimes contra o patrimônio, crimes contra a administração pública, crimes contra a dignidade sexual. Esses seriam, intituladamente, os bens jurídicos protegidos pela norma. Supostamente protegidos pela norma. É interessante perceber que nem todo crime ele tem um objeto material, né? O objeto material é uma característica muito própria dos crimes materiais, né? Aqueles crimes que possuem um resultado naturalístico tendem a ofender um objeto que se manifesta no mundo exterior, né? Alguns crimes eles não têm esse objeto material aí. Interessante ressaltar isso. E o exemplo é os crimes formais e crimes de mera conduta. Ok? Eita, por fim, chegamos ao fim. Por fim, pessoal, e não menos importante, é interessante que vocês entendam que o tipo penal, ele possui algumas funções dentro do sistema jurídico penal. Primeiro, nós teríamos aquilo que a doutrina chama de função garantidora. O que seria essa função garantidora exercida pelo tipo penal? Perceba que o tipo penal é o modelo através do qual o legislador ele descreve aquelas condutas que são penalmente relevantes. Aquelas condutas que poderão ser punidas pelo Estado.
Logo, o tipo penal serviria para concretizar o próprio princípio da legalidade. O que diz o princípio da legalidade? Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Para que eu, enquanto Estado, possa punir uma determinada conduta, esta conduta ela tem que estar descrita no tipo penal. Então, o tipo penal serviria para concretizar o próprio princípio da legalidade. O tipo penal serviria como garantia para aqueles que realizam a conduta que não está presente no tipo penal. Daí que Von List diz que o Código Penal ele vai constituir a carta magna do delinquente, porque esse delinquente ele só pode ser responsabilizado por aquilo que está presente na norma penal, por aquilo que se adequa ao tipo penal em tela. E nesse ponto, o tipo penal manifestaria uma função de garantia fundamental. Mas o tipo penal, ele também manifesta no outro lado da moeda, na outra face da moeda, uma função fundamentadora. É através do tipo penal que o Estado pode exercer o poder dever de punir. Sem o tipo penal, o Estado não pode reprimir uma conduta. Porque o Estado só pode reprimir as condutas penalmente relevantes. E as condutas penalmente relevantes são aquelas que se adequam ao tipo penal. Então, nesse ponto, poderíamos dizer que função garantidora e função fundamentadora manifestam as duas faces da moeda no sistema jurídico penal. Por um lado, o tipo penal limita o ius puniendi, porque ele só permite que o ius puniendi puna aquelas condutas que estão descritas no tipo penal. E, por outro lado, o tipo penal fundamenta o exercício do ius puniendi. Porque é através desse tipo penal que torna-se legítimo a atuação do Estado, do ius puniendi, o exercício do ius puniendi, poder dever de punir. E, por fim, nós teremos aí a função selecionadora de condutas. O tipo penal, em última análise, serviria para delimitar aquelas condutas que são penalmente relevantes. E, por óbvio, por osmose, ele acabaria excluindo aquelas condutas que não são penalmente relevantes. Então, vocês teriam aí essas três funções principais do tipo penal. E aqui, pessoal, nós terminamos o nosso encontro. Eu espero que tenha ficado clara a explicação. Se não, me visitem no meu privado para tirar dúvidas. Estou plenamente livre, de manhã, de noite, de tarde, de madrugada, final de semana, inclusive. Por favor, né? Tem gente que me procura 2 horas da manhã. Não vou nem citar nomes. Mas, enfim, fiquem à vontade aí para me procurar, para poder tirar dúvida, ok? Mas, de fato, é um conteúdo que vocês já tiveram contato anteriormente, de modo que não fica tão difícil. Então, eu peço que vocês foquem, se vocês forem estudar nos seus momentos aí de estudo, eu peço que vocês foquem estritamente lá naquela ideiazinha de tipicidade conglobante, de Zaffaroni, e a ideia também de tipicidade formal e material. Foquem nesse aspecto aí e foquem também naquela evolução epistemológica do tipo penal, ok? Dê uma focada lá, porque quando a gente for responder as questões de concurso, que vai ter outra aula lá de resolução de questões, inclusive eu prefiro que essa segunda aula de resolução de questões seja síncrona, seja ao vivo entre a gente, para que a gente possa debater as questões, possa tirar dúvidas. Então, eu preciso que vocês foquem nesses aspectos específicos. A evolução epistemológica do tipo e a própria noção de tipicidade, enquanto critério formal, material, conglobante, ok? E aqui, pessoal, eu me despeço de vocês e até o próximo encontro.